antiga de Valinhos, com Edmilson, responsável pelo coral aqui da cidade. Vai fazer um tour com a gente, conhecer a igreja. Mas antes de a gente conhecer a igreja, tem duas questões que nos deixou com uma pergunta aí. Primeiro, eu posso considerar que aqui na igreja tem origens ainda do pré-conciliar do Vaticano? E outra coisa, eu ouvi dizer que a família do Adoniran Barbosa transitou pela igreja. É verdade esse mito ou não? Sim, podemos afirmar sim. Hoje a igreja ela recuperou, na verdade, algumas características pré-conciliares, dada a data da sua construção, do início da sua construção, em 1953. Nós recuperamos através da música aí algumas características pré-conciliares, que é o uso do coro, né, do canto coral, por si só também o canto gregoriano, e o uso do órgão de tubos, né, que também é uma característica muito presente dentro da música da igreja pré-conciliar no Brasil. E de fato, sim, a família Rubinato, que é a família de Adoniran Barbosa, eles habitaram aqui a fazenda Capuava, que fica o bairro ao lado aqui da Vila Santana, e transitaram aqui por essa região. E Adoniran Barbosa, apesar de ter ido embora muito novo de Valinhos, pôde transitar também aqui pela região da Vila Santana e da igreja de Santana também. Agora, antes de a gente conversar um pouquinho mais, você pode mostrar um pouquinho pra gente a igreja? Claro, vamos lá. Vamos embora então. Falar de igreja em Valinhos é falar da história de Valinhos. Valinhos cresceu através da fé, né? O grande ponto que se deu ao crescimento da cidade foi a epidemia de febre amarela, e eles, em súplica a São Sebastião, a cidade acabou sendo livrada da peste de febre amarela, e isso fez com que a cidade crescesse tanto em questão populacional quanto em questão de fé. Teve-se a dedicação da nova matriz, e Monsenhor Bruno Nardini, visto o crescimento da fé em Valinhos, acabou solicitando, né, um terreno aqui para a família Espadácia, para que se fosse construída a igreja de Santana, que leva o nome da fazenda que aqui antes tinha, a Fazenda de Santana. O terreno foi doado em 1949 e a construção foi iniciar só 4 anos depois, em 1953, que durou aí até o primeiro processo da construção externa, né, a igreja e a cobertura. Foi terminada em 58, quando foi celebrada a primeira missa por Monsenhor Bruno Nardini, até então que era pároco da matriz de São Sebastião. Em 1960 ela foi declarada paróquia, dado o seu tamanho e o território que ela abrangia, né? Ela foi declarada paróquia e aí recebeu o seu primeiro pároco, o padre Sebastião Teixeira de Vasconcelos. Em 1964 foi terminadas as construções externas, né? Então que foi a conclusão da torre. E em 1966 iniciou-se o processo de construção interna dela, que foi quando ela recebeu os vitrais, que foram confeccionados pelo holandês modernista Tom Gear, que contam do lado direito a história da criação e do lado esquerdo a história da salvação, os vitrais. E as rosáceas em cima contam episódios da cidade de Valinhos. E ela seguiu, depois em 1965, ela recebe o seu segundo pároco, o padre Valdemar Tinoco, que permaneceu durante 54 anos como pároco dessa igreja. E no decorrer tiveram muitas ocasiões que fizeram com que a igreja tomasse novas características. O primeiro foi em 1990, quando Mário Januário, o artista plástico, foi contratado para cá para que fizesse o restauro da imagem maior de Santana e das imagens do Crucificado e de Nossa Senhora das Dores. E depois, em 1994, Cláudio Pastro, o mesmo pintor da Basílica de Aparecida, veio pintar o ícone no altar principal da igreja, aonde representa o crucificado, né, as dores da Virgem Maria, o Bom Pastor e a evolução da cidade, né? Nós temos a retratação ali no altar da estação e da casa, que faziam parte do processo de evolução da cidade, que se era previsto para a Vila Santana. No entanto, ela tomou outra proporção e acabou evoluindo para o centro. A igreja, desta forma, até 2019, quando assumiu Padre Tarcísio Machado, e Padre Valdemar então se tornou pároco emérito e veio a falecer em 2022. E um pouco antes assumiu Padre Carlos como pároco, que tem renovado e trazido aí novos ares para a igreja de Santana.
né? Junto dele veio o processo de formação de catálogo e da criação do coral, do resgate do coral após 50 anos de silêncio, né? Nós trouxemos a música de volta como uma estética da primeira igreja de Santana, né? Então uma música coral, uma música com o uso do órgão de tubos e do processo de criação de história, de formatação de uma linha do tempo que se perdeu durante a caminhada da igreja de Santana e todas as reformas estéticas e prediais que a igreja precisava, dado ao desgaste do tempo. E isso tem feito com que a paróquia de Santana retomasse a sua relevância dentro do município como a terceira igreja mais antiga de Valinhos e uma igreja de arquitetura neocolonial muito presente dentro do Brasil e a única igreja neocolonial de Valinhos. Então ela resgata o seu valor de fé, o seu valor histórico e o seu valor cultural.